Para vocês, está vermelhinho já? Aê, para mim agora também. Vamos lá. Gametogênese. Não faz sentido, gente? Que bonitinho. Gênese, início, enfim, originar. Gametas. Então, a gente tem um desafio aqui hoje, Chuchu, interpretar o que está acontecendo lá nos túbulos seminíferos dos testículos dos rapazes, a partir da puberdade deles, ou seja, a produção de gameta. Gametogênese masculina, vamos chamar, que tal? Estou com uma ideia aqui, gente, vê se vocês gostam, se fica facinho. A produção de gameta nos testículos, ou seja, masculina, que tal a gente chamar essa gametogênese? Estou com uma ideia aqui, ó. Vamos chamar essa gametogênese de espermatogênese? Vamos. Gostei, tá fácil. Porque a produção de gameta, ou seja, de espermatozoide, certo? Ocorre lá no rapazinho. Oi, Caio, seja bem-vindo. E isso se chama, então, gametogênese masculina, se chama, anota lá, espermatogênese. Até aqui são apenas palavrinhas jogadas, mas tá fácil. Porque às vezes a gente joga umas palavrinhas bem difícil na biologia, mas não é o caso. Eu só tô preocupada se você viu lá, entendi, Caio, fica tranquilaço. Ó, se você viu lá com o Charles ou verá, o seguinte, quando a gente faz lá na sala de anatomia, a pessoal das biológicas, medicina, etc., né, biologia mesmo. E aí, quando a gente faz um corte do testículo do cadáver, minha nossa, vocês fazem isso? Fazemos, a gente estuda os corpinhos, horas, certo? E aí, quando a gente vai dissecar esse órgão chamado de testículo, aí, cara, lá dentro tem um monte de túbulo seminífero, um monte de, o aspecto de macarrão miojo, uns tubinhos assim, você deve ter visto lá com o Charles. Hoje eu vou dar uma mostradinha depois no slide, uns tubinhos, tudo contorcido lá dentro do testículo, onde ocorre isso. Isso o quê? Espermatogênese, produção de gameta. Então vem essa pergunta, onde ocorre a produção de gameta no homem? Peraí, no testículo, claro? Não, mas onde no testículo? Porque ao corte, nós vemos várias localizações lá, e é mais especificamente nos túbulos contorcidinhos lá, seminíferos de dentro do testículo. Então, a pessoa que estuda, anota lá, não vai responder só que ocorre no testículo, é óbvio que é no testículo que faz gameta, mas é nos tubulinhos seminíferos que ficam lá dentro dos testículos. Oi, Poli, estava sentindo suas faltas. O Caio e a Poli, sejam bem-vindos, tá? Bom, e aí você vê, eu já deixei preparadinho aqui umas células que darão origem, daqui a pouco, gênese, origem, ao espermatozoide aqui no final. Mas eu, claro, só adiantei aqui para ficar mais fácil, não coloquei nada além disso, a gente vai ter que completar juntinho. Se você abrir o mesmo, até para o pessoal que chegou agora, cara, misericórdia, não deixe de abrir o seu material, cara. Isso aí, ó, é seu, cara, pode usar, juro. Estamos na apostila 15, ó. Você já viu umas celulinhas desenhadas lá? Se não me engano, tá na página 209 lá, tá? Essas células, daqui a pouco, a gente vai ter que saber o nome delas. Essa aqui, gente, ó, essa que tá maior zona. Qual que é o nome dela? Eita, como é que eu vou saber? Ô, gente, peraí, além disso, além de saber o nome, essa aqui, o nome dela, ó, e essa? Além de saber o nome dela, nosso desafio hoje, Chuchu, é o seguinte, qual é a ploidia? Ela é N ou ela é 2N? Essa aqui, então, ó, ela é N ou 2N? Não lembro o que é isso. Calma, mas é algo que a gente vai ter que lembrar, então, certo? Mais uma perguntinha que a gente vai daqui a pouco responder. Cara, ó, essa etapa aqui, 1, etapa 2, lá na tela, etapa 3, piscando, ó, etapa 4, são 4 etapas que a gente tem que reconhecer. Qual que é essa última? Qual é o nome dessa etapa? Etapa 4 da espermatogênese. Ah, não, peraí, gente, eu quero a etapa 1. O que primeiro ocorre durante esse evento chamado de espermatogênese. Então, olha quanta coisa você tem, cara. Como desafio, não é fácil, mas eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Para uma prova para perseguir o sonho da casa própria, mano. Então, é fácil? Craque não. É nome de célula, é ploidia, é nome de etapa, certo? Mas eu preparei para você, vamos junto a partir de agora nas dicas, certo? Então, o que está me chamando a atenção é que são 4 etapas, ó. Etapa 1 da espermatogênese masculina, etapa 2, etapa 3, etapa 4, para fazer espermatozoide. Simbora?
De propósito, nessa tela ainda não tem nenhum espermatozoide para contar a história. Eles vão surgir, calma, ao longo desse processo, dessas etapas aí. Vamos comigo? Começou. Tudo começa, portanto, com celulinhas 2N diploides, 2 cromossomos de cada tipo, lá do testículo do rapaz. Ou seja, dos tubulinhos seminíferos lá no testículo do rapaz. Essas células que dão início ao processo, que tal chamá-las de células germinativas? Porque elas vão germinar. Quando germina a semente, não dá início a todo um processo. Então, gente, que tal chamá-las essas primeiras células que começam na etapa 1, certo? Todo o processo de células primordiais. Mas não era célula germinativa? Gente, tanto faz, por favor. Mas os dois nomes fazem sentido, ó. Então, começa com células da linhagem germinativa, vai germinar, vai começar tudo aqui germinando, ó. Germinativas. Eu vou abreviar, porque na apostila você tem tudo, bonitinho. Aqui não cabe, né, gente? Se fosse uma losona de giz, quem sabe, né? Ai, saudade. Calma, logo a gente tá junto, ó. Células da linhagem germinativa ou células, faz sentido chamá-las, se quiser, que vão começar tudo, horas, bolas, primordiais. Gostei. Células primordiais ou células da linhagem germinativa. Só botar mais bonitinho aqui, que ninguém é obrigado, né? Primordiais. Tá. E o que essas células primordiais fazem? Você acha que tem só uma célula no testículo do rapaz primordial? Claro que não, gente. Tem 1 zilhão já. Mas a gente pegou uma delas para ver que elas fazem isso aqui, ó. Plu, plu. O que é plu-plu? Alguém? O que ela acabou de fazer aqui? Uma divisão celular conhecida como mitose, concorda? Então, veja, essas primeiras células primordiais, elas começam a fazer sucessivas, 3 pontinhos, então, ó, uma atrás da outra, mitose. Então, essa primeira etapa é uma etapa de proliferação. A gente pode chamar de etapa proliferativa ou de multiplicação, onde ocorrem sucessivas duplicações celulares, mitoses, certo? Então, vamos lá? Eu vou colocar o nome da etapa de verde, ó, o nome da etapa 1, onde ocorrem sucessivas mitoses, aí fica a escolha do freguês, do aluninho, da aluninha. Você quer chamar de etapa de multiplicação, ou proliferativa, ou germinativa? Dá na mesma, Chuchu. Então, é uma etapa, eu vou escolher aqui, de multiplicação. Mitose é multiplicar células, né? Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32 células. Horas. Uma etapa, então, que eu posso chamar de multiplicação. Ah, eu prefiro etapa germinativa, proliferativa. Fique à vontade, tá bom? Eu não vou colocar todos os sinônimos aqui. O que ocorre? Ocorrem sucessivas mitoses na primeira etapa. Tá, Érica, mas essas celulinhas que vieram de sucessivas mitoses, ó, 2 células, 4 células, 3 pontinhos, né? 8, 16, 32, que você tá pegando umazinha agora aqui, ó, para analisar o que vai acontecer com elas todas, que vieram de mitose, mas eu peguei só uma agora, ó, tá vendo lá? Qual é o nome delas? Então, o nome dessas celulinhas, né, são as famosas gônias. Que tal a gônia masculina ser chamada de espermatogônia? Tá fácil. As gônias masculinas, que são essas celulinhas aqui que vêm de mitose, Chuchu, elas são chamadas de sogônias, gônias ou espermatogônias. Então, é comum a gente usar só o finzinho também, ó. Quem são as gônias? Mais especificamente as espermatogônias. Bora lá ver, Chuchu? Vai piscar na tela, ó. São essas células que vêm de sucessivas mitoses a partir das primeiras, germinativas. Imagina quantas gônias tem lá no testículo de rapaz, logo que começa esse processo, mano. Porque 2 gônias vieram dessa célula germinativa e elas continuam, ó. 4 gônias, 8, 16, 32, blá, certo? Até que eu, Érica, peguei só uma espermatogônia de tantas que estão aí agora, para ver que elas vão fazer isso aqui, cada uma delas, ó. Crescimento. Que tal chamar essa etapa de crescimento? Gostei, tá fácil, ó. Então, a segunda etapa, Chuchu, que é aquela
onde a espermatogônia, né, passa por um período de crescimento, o volume do citoplasma, né, vai ficando maior, veja, certo? Eu chamo de etapa justamente de crescimento, não tá difícil, etapa ou período de crescimento. E aí vem uma coisinha, Chuchu, de fato a célula cresce, repare, mas não acumula substância nutritiva. No caso da agônia do rapaz, porque da menina, Chuchu, spoiler, as gônias das meninas vão crescer também, mas enchendo, não de água só, de substância nutritiva. Já ouviu falar no vitelo? Lipídio, proteína, substância nutritiva. Aqui não. Então, a etapa de crescimento é um crescimento mesmo da célula lá do rapaz, mas sem acúmulo de vitelo, que é substância nutritiva. Como na menina vai acontecer, acho bom a gente já notar que aqui não. Então, nesse período de crescimento, que eu não vou por enquanto escrever nada aqui embaixo, calma, depois eu escrevo. Olha, sem acúmulo, porém, de vitelo, que é substância nutritiva. Não, é só um aumento do citoplasma mesmo, Chuchu, principalmente a água só, mas não um lipídio, proteína que compõe o tal do vitelo. Tá indo bem, Chuchu? Ô, Érica, oi. Mas nessa etapa de crescimento aí, onde as gônias crescem, sem acúmulo de substância nutritiva, o que eu escrevo aqui embaixo? Você vai escrever para mim aqui embaixo só quando você souber o que é o 3. Só que para você identificar o que é o 3, veja, vai precisar do primeiro ano do ensino médio da tua cabeça, na sua cabeça, que eu espero que tenha alguma coisinha guardada do ano passado, ó, alguma coisinha, porque é difícil mesmo, calma, é normal não lembrar, viu, gente? Mas eu vou estimular você com a seguinte pergunta, gente. O que você enxerga quando eu coloco aqui na etapa 3 uma célula 2N se transformando primeiro, quer dizer, dando origem, se dividindo, em duas células N com metade do número cromossômico. Se era 46, vai ficar 23. De 2N diploide cai para haploide N. E que também, ó, vão se dividir, originando 4 células N. Bora. Seguinte. De vermelho, para alguém que lembra, Chuchu, arrisca aí. Se fosse agora, você deixar em branco, vale uma casa própria. Ai, Vi! Nossa, o Vinícius tá... Meu Deus. Tá tão rápido, cara, mano. Que orgulho, ó. Ó, meiose. O que é mesmo meiose? Oh, my God, eu te ajudo, gente. É do ano passado, meiose. O Vinícius lembra. Pergunta pro Vi. Não, eu vou te ligar. É o seguinte, ó. Parabéns, Vi. É quando uma célula 2N, que eu ainda não sei o nome dela, aqui, ó, ela tem que ter um nome, lembra? A gônia cresce e já muda de nome? Muda. Ela tá diferente, tá maior, é outra célula. Tá bom, depois eu vejo o nome dela. Uma célula que se divide em 4, com metade N, porque era 2N, passando então por uma primeira divisão e depois uma segunda, isso é meiose do ano passado. Mas não é Mi foi aqui, gente, na 1. Conservou ó, só 2 células. De 2N continuou 2N, mitose, conserva o número cromossômico. Já meiose parte ao meio. Se era uma célula 46, 2N igual a 46, vai virar N igual a 23. N igual a 23, N igual a 23, N igual a 23, mano. Isso é meiose do ano passado, certo? Mas qual que é o nome dessa célula aqui grandona? Depois que a gônia cresce, passa pela etapa 2, que a gente vai escrever uma coisinha aqui, ela passa a ser chamada, é o famoso cito. Peraí. Cito 1, porque eu tô vendo na apostila que tem cito 1 e cito 2, Érica. Verdade. Então, primeiro cito 1, espermatócito 1. Espermatócito de primeira ordem ou 1. Então, a agônia, depois que ela cresce, cara, ela passa a ser chamada de espermatócito 1 ou de primeira ordem, certo? E ela já vai lá, espermatócito 1, e faz o quê? Plup, meiose. Então, vem. Agora eu quero ver. Pergunta. O que eu escrevo aqui embaixo na etapa de crescimento é um período que antecede a meiose. Do ano passado, você viu o ciclo celular todo. Então, lá tinha preparativo chamado de... começa com I.
E aí, depois desse preparativo, onde a duplicação do DNA é que vinha a meiose, ou a mitose, é um período que antecede a divisão celular e começa com I. Esse é mais difícil de lembrar, né, gente? Será que não tem na apostila para você dar uma colada lá, Chuchu? Vale colar durante a aula? Vale. Não vale na prova, né? Então, aqui, ó, intérfase. Eu aprendi isso ano passado. Ano passado. Intérfase ou interfase, para quem não está lembrando, eu te ajudo, calma. É um período que antecede, aqui, ó, vem antes do 3, ou seja, vem antes da meiose, ou de uma mitose, onde ocorre, então, o crescimento da célula e a duplicação do material genético. Vamos ter que escrever isso, ó. Durante a intérfase, que é um preparativo para a meiose, não só há crescimento da célula, certo? Há a famosa duplicação do DNA lá dentro da célula. Certo, Chuchu? Recuperando isso do primeiro ano do ensino médio. Bom, continua com a tia Érica. A meiose, Chuchu, ela faz parte de uma etapa 3 que a gente chama de maturação. Etapa 1, multiplicação. Etapa 2, crescimento. Etapa 3, horas, é uma etapa de maturação, onde ocorre o quê? Meiose, Chuchu. Etapa de maturação, tá? Tá bom. E daí? E daí que era para fazer espermatozoide? E eu não tô vendo nenhum até agora. Alguém me explica? Cadê o espermatozoide? Só pode vir agora, né, gente? Na etapa 4. Finalmente, repare que agora eu tenho celulinhas aqui de nome. Então, vamos primeiro nessas duas? Ó, essa tá piscando na tela, Chuchu. Da primeira divisão da meiose, nós temos duas células N, com metade do número cromossômico, que levam o seguinte nome. Alguém? Que tal cito 2? Ah, porque... Entendi, peraí. Cito 1 se divide originando duas células cito 2. Vamos escrever o nome dessas células aqui, ó. Espermatócito de segunda ordem, ou 2, tanto essa quanto essa. Espermatócito ou cito 2. Gente, cuidado, sabe por quê? Eles fazem umas perguntas desgranhentas, isso aqui para você. Pergunta do tipo assim, ó. Não tá o desenho na tua frente. Tá onde, se Deus quiser, na tua cabeça, que você vai estudar ainda, calma, certo? E aí não tá o desenho na frente e eles perguntam assim, gente, durante a espermatogênese masculina, se o garoto tiver 1000 espermatócitos 1, quantos citos 2 ele vai ter? Vai, alguém me responda? Vou perguntar de novo. A partir de 1000 cito 1, teremos quantos citos 2? Obrigada, Vi. Obrigada, Duda. 2000. É isso. É a relação de 1 para 2 aqui, cara. 1000. 2000. Só que, mano, não tem o desenho na tua frente. Você tem que lembrar que cito 1 é a celulinha que faz a primeira divisão, que origina duas células, cito 2, cara. Certo? Tá. Então, bora lá. Agora, continuou a meiose, a segunda divisão, originando de cada cito 2, tá vendo aí? De cada um, duas celulinhas, então, total 4, que se chamam espermátides. Quantas espermátides nós temos aí? 4, ó. 1, 2, 3, 4 espermátides. Então, se liga que agora eu vou voltar, tá, Chuchu? Ó, é chato mesmo, porque eu fico voltando, é para te treinar, não quero só ir falando, blô, não, quero treinar, filho. Então, volta aqui, ó. Então, isso quer dizer que de cada cito 1 do rapaz, nós teremos 4 espermátides. Então, 1000 cito 1 me dá 4.000 espermátides. Certo, Chuchu? Bom, cadê o espermatozoide, Érica? Meu Deus, mas não vai surgir nunca. Calma, fio, é agora, ó. Porque cada espermátide, agora sim, vai ganhar flagelo. Espermatozoide, né? E se transformar, se diferenciar no famoso espermatozoide, que tem essa cabeça, chama cabeça do espermatozoide. Além do flagelo, tem a cabeça, essa peça intermediária. Então, cada espermatozoidinho que nós estamos desenhando bem simplinho aqui, depois a gente vai dar um zoom nele para ver melhor como ele é,
tá? O gameta masculino aqui que está surgindo finalmente na etapa 4, ó, a partir das espermátides que se diferenciam, sofrem... Olha, esse aqui não sei, viu? Esse aqui tá meio torto. Bora lá? São eles. Então, spits. Vai falar esperma. Eu corrijo prova. Eu vejo que você fala que o gameta masculino é esperma. Oxente, esperma é o líquido que sai do pênis do rapaz durante a ejaculação no ato sexual. Certo? O líquido é o esperma. Agora, eu boto no microscópio, eu vejo nesse líquido o gameta mesmo, ó. Espermatozoides. Para de falar que o gameta é esperma, que tá errado. É espermatozoides. Que, obviamente, são células N. Ó, vamos ver se o programinha vai deixar N. Ixi, mano, tá rebelde. Olha aqui, fica vendo o programinha, não deixa, ó. Oxi. Quando acontece isso, já aconteceu antes, né? O que a gente faz? Vai embora, brincadeira. A gente vai embora daqui só, ó. Ele salva, não se desesperem, ó. Sair. E nós volta. Por quê? Porque nós é lutadora. Bora lá, ó. Mentira, né? Não apagou, não, gente. Tá aqui, ó. Coque. Olha os segredos da tia Érica. Fio do céu. Já pensou se apaga tudo? Já aconteceu um dia, não sei se foi com vocês. Ainda bem que tava no final. Então, bora lá, ó. N, agora sim, ó. N autorizou nós o programinha de novo. Ai, gente, eu falo brincando esses português errado, hein? Misericórdia, os pais vendo eu falar assim. Bora! Então, agora sim, gente, qual é o nome da quarta etapa? Cuidado, porque o nome da quarta etapa de vertigo aqui é muito parecido com o processo todo, que é espermatogênese. Aqui não, aqui é espermiogênese. Vixe, ó. A etapa 4, ou espermiogênese, é quando ocorre o seguinte: a espermátide ganha flagelo, nananã, tatatã, e vira um espermatozoide. Isso se chama, é feio falar que vira. Na biologia não tem isso, uma célula vira outra. Tá, popularmente é isso que está acontecendo, né? Mas o termo está sofrendo diferenciação. Tá ficando diferente mesmo. A espermátide ganha flagelo, se transforma num espermatozoide, ela está sofrendo diferenciação celular. Então, a etapa de espermiogênese é a etapa onde ocorre diferenciação, vamos lá? Celular? Bora. Diferenciação celular. Bom demais, Chuchu. Perseguindo sonhos juntinhos aí com paciência, gente, indo passo a passo aqui. Tá bom? Bora ver como ficou isso, Chuchu? Ficou assim. Durante... A partir da puberdade, se liga quando, Érica, na vida do menino, começa esse processo para fazer gameta? Na puberdade dele, que varia de menino para menino, né? Puberdade, certo? Então, se sai algum liquidinho, ou seja, esperma, lá do pênis do rapazinho antes da puberdade, não tem ainda espermatozoide. Tá vendo só? Porque começa esse processo só então. Agora, na menina, filho, se liga que na menina não vai começar todo o processo quando a gente tá na puberdade, não, hein? Já vou dar spoiler para você se impressionar. No caso das meninas, a gente começa o processo, calma, quando a gente tá na barriga da nossa mãe. Você tem noção das preparadas como são nós, as menininhas? Mano, a gente vai. Não é que a gente já vai ter gameta quando a gente é neném, misericórdia, mas a gente começa o processo, hoje ainda você vai ver, nós mulheres, quando a gente tá na vida intrauterina. Que louco, cara. Agora, o menino não, o menino espera lá na puberdade, 11, 12, para alguns um pouco depois, um pouco antes, certo? Gente, 4 etapas. Nome das celulinhas, se elas são 2 ou 1N, ou seja, tem 2 cromossomos de cada tipo ou só um, culminando aí no gameta, que é o espermatozoide. Você sabia que tinha todos esses detalhes para fazer gametinha, gente? Você quer dar um print? Eu vou fazer assim, gente, a partir de hoje, quer dizer, a partir de ontem. Então, eu já comecei, é um compromisso meu com todos os meus alunos e alunas, tá?
Eu tô tendo mais um trabalho, porque tá hard para os tudo, né? A gente tem trabalhado para produzir material para vocês 24 horas mesmo, mas nós somos muito apaixonados, né? A gente vai com tudo, nada derruba a gente, a não ser Deus o livre, oxe, não podemos pegar esses granhentos jamais, né? Porque tem que estar aqui para vocês. Então é o seguinte, eu tô fazendo desde ontem o seguinte, coisa que eu não estava fazendo. Eu tô printando essa tela, jogando lá no PowerPoint e mandando o PowerPoint lá para a sala para vocês, lá no mural, não só com as fotinhas do PowerPoint, com gabarito e também as lozinhas que a gente rabisca aqui. Facilitar a tua vidinha um pouco também, né? Combinado. Deixa eu ver o tempo. Qual é o tempo aqui? Misericórdia. Simbora. Sorte que a gente tem a última aula. Vocês estão ligados que a última aula é nossa, né? Que sorte, porque gametogênese dá trabalho aqui. E a feminina? Karma? Deixa eu ver aqui. Peraí. Oxi, que eu perdi aqui. Não, 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 não assusta. Não, não assusta. Ai, meu Deus. Ufa. Certo? Ah, mas a gametogênese feminina é mais curta. Como assim é mais curta? Ela tem só 3 etapas. Muito bem. Muito bem. Enquanto a masculina tinha 4, a feminina tem 3, ó, etapas. Ô, gente, mas eu tô com uma ideia aqui, ó. Que tal a gente usar o mesmo nome para facilitar a nossa vidinha? Gostei. Facilitar, ainda mais no momento desse, gostei. Facilitar a nossa vidinha. Vamos chamar, assim como no rapaz, agora eu vou mais rápido, você já sabe do que se trata. Que tal chamar a primeira etapa do processo de etapa de multiplicação? Gostei, porque é a mesma coisa lá no rapaz, ó, multiplicação. Lembre-se que eu posso chamar de etapa proliferativa, vão se proliferando as primeiras células, né? Ou etapa germinativa, beleza pura? Afinal de contas, eu vejo lá, mitose, eu não vi. Como não, gente? Tá aqui, ó, célula 2N, certo? Vai dizer que essas primeiras celulinhas na menina, lá no ovário dela, dessa vez é no ovário, né, gente? Agora da feminina, ovário. Vai dizer que essas primeiras celulinhas que estão fazendo mitose, elas também se chamam células primordiais germinativas. Sim, sim. Tá facinho até aqui, ó, que tá igualzão. Ó, células. A partir também de células primordiais ou germinativas, tudo começa. Mas começa quando eu tô na barriga da minha mãe. Vocês não, vocês mulheres não esperam ter 15, 14, 13 anos por puberdade para começar o processo igual os rapazinhos? Não. Até quando vocês vão fazendo isso aí? Então, calma. Eu só falei que começa o processo quando a gente está na barriga da mãe. Mas o resto, até onde vai, logo que eu nasci, onde eu estou aqui no processo, eu não sei ainda. Calma, tá bom? Então, células germinativas ou primordiais, ó, fazendo mitoses, já vi isso hoje. Primordiais. Beleza? O Eka, oi. E daí, Nick vai fazendo mitose? Vai originando gônia também? Isso, gente, pegou o jeito. Só que aqui ovogônia, né? Não vou chamar de espermatogônia, meu Deus. Então, ovogônias. Eu vou pegar, portanto, apenas uma de tantas gônias, né, que estão aparecendo por mitose, para ver o que acontece com elas. Então, vamos pegar uma gônia aqui, ó, feminina, que é ovogônia. Não acredito que ela também tem uma etapa de crescimento. Olha como você já pegou o jeito, chuchu, que gracinha. Ó. Então, ó, a etapa, depois da de multiplicação, vem a etapa, sim, de crescimento. Como eu já dei spoiler, haha, você já sabe que aqui é o quê? É o que? Com, com acúmulo de substância nutritiva. Vitelo. Ah, oxi, tá sabendo, ó, acúmulo de substância nutritiva. Mas mãe é mãe, hein, gente? Meu Deus, mas, mano, tá pensando já num futuro bebê capaz que vai precisar de energia para ir para frente, né? Então, acumulando aqui lipídio, que é gordura, cheia de energia, vitaminas, sais minerais, ó, acúmulo de vitelo. Proteína pra caraca tem no vitelo, certo? Então, você imagina o tamanho
dessa célula aqui, que se mantém, portanto, por enquanto, com 2 cromossomos, 2N, ó, de cada tipo, 2 de cada tipo, né? Total, 46. Então, 23 pares, né? 2N igual a 46, tá? Imagina o tamanho, se é com acúmulo de vitelo, certo? Vai, qual que é o nome dessa célula aqui, alguém? Por favor, ó, essa aqui que tá piscando. Após crescimento, a gônia passa a ser chamada de doliuma. Tá valendo? Tá valendo, a casa própria. Vem, Chuchu. Como é que vai chamar isso aqui com o crescimento da ovogônia? Surge uma célula chamada... Bora, Chuchu, participa aí. Se ninguém participa, participa você. Pode errar, viu? Dá nada errar. É bom errar para aprender. Vem com a tia Érica, filho. Depois de uma etapa de crescimento, temos aqui as células piscando na tela, chamadas de chuchuzinho, que não é. Vem. Ah, eu tô sozinha, gente. Misericórdia, eu tô hashtag chateada aqui, ó. Eu não vou pra frente. Ah, oxi! Eu gostei eu gosto assim, quando não sabe, vou chutar, deve ser o negócio cito um. Ovócito, Chuchu, obrigada. Eu vi que você chutou, Duda, adorei. Mas que eu gostei desse nome, ovulatócito. O importante é terminar em cito um, né, cara? Jason cito um, tá bom demais, filha. É ovócito, obrigada, Vi. Então vamos lá? Ah, gente, é isso, ó. Então o ovócito 1, cito 1 de primeira ordem, ó, certo? No rapaz era espermatócito, aqui é ovócito, certo? Fui. Também está passando por uma intérfase. Esse período de crescimento com acúmulo de vitelo é um período que antecede a meiose, então é uma intérfase. Uma intérfase maravilhosa que está acontecendo ali. Onde ocorre, então, a duplicação do DNA? Em toda intérfase duplica o DNA, o materialzinho genético, ó, duplica. Beleza pura. Fui. Depois da intérfase, eu já vejo ali uma meiose. Ô, gente, mas você não tá estranhando uma meiose meio sinistra ali, hein? Meio diferentona essa meiose. Meio diferentona, mas que é uma meiose, é. Então, é uma etapa também de maturação, Érica? Isso, etapa de maturação ocorre meiose, pegou o jeito. Mas parece que tá diferente essa meiose, porque olha aqui, Chuchu, ó. Se dividiu o cito 1 em 2 células N, como eu esperaria de uma meiose, porém uma maior e uma menor. Ah, não foi sem querer que você fez de tamanho diferente? Dessa vez não. Dessa vez foi de propósito. Uma celulinha pitica, ou seja, se ela tá pequenininha, cara, ela tá com pouco vitelo, enquanto que a outra pegou mais substância nutritiva. Portanto, Chuchu, pelos meus cálculos, ó, ao final, nós não teremos 4 células grandonas, pelo que eu vejo, ainda não sei por quê, mas eu vejo 4 células N, como eu esperaria de uma meiose mesmo, mas só que 3 titiquinha e uma grandona. Bora entender isso? Não é fácil entender essa parte. Posso falar a verdade? Você presta bastante atenção daqui para cá? Não é fácil entender? Então, bora lá. Comecei. O cito 1, após primeira divisão da meiose, ele se divide desigualmente, ou seja, ao invés de originar como no rapaz, 2 células de tamanhos iguais, ou seja, 2 cito 2, não. Só a célula maior é o cito ovócito 2. Ovócito 2 é a que fica com uma quantidade de mais, então, vitelo. E essa célula pequenininha que ficou com pouco vitelo? Ah, gente, é só um corpúsculo, é só um glóbulo polar. Corpúsculo. Qual a consequência disso? Não sei, mas está acontecendo, gente. Tem uma célula ficando com pouco vitelo aqui e outra com mais, que é o cito 2, ovócito 2. Já o corpúsculo, ou se preferir, glóbulo polar, ele tá com tão pouquinho vitelo nele que às vezes ele nem vai para frente com essa segunda divisão aqui, ó. Plu, plu. Mas se for, já tá aqui, plu, plu, certo? Então a segunda divisão meiótica, certo? Origina aqui. Quero saber por quê. 3 célula titiquinha, ó. Ou seja, titiquinha aqui é corpúsculo, né? Corpúsculo ou glóbulos polares. Ainda não sei qual será a consequência disso, mas estou vendo que está acontecendo o seguinte,
No final do processo, nós não temos, como no rapaz, 4 células de tamanhos iguais, e sim 3 corpúsculos polares e uma célula maior, que é o famoso óvulo. Calma que eu não acabei a explicação, tá, gente? Eu disse que era dificinho de entender, mas por enquanto eu mal expliquei. Só coloquei o nome das celulinhas oriundas da primeira e da segunda divisão da meiose. Certo, Chuchu? Deixa eu só colocar a... Ah, não, tá bom assim, tá ótimo. Bom, vamos entender isso daí? Vamos. Ô, Érica, gente, presta atenção na pergunta da pessoa. Um gameta feminino é óvulo, sim ou não? Ai, gente, calma, que aí, essa é uma confusão que você faz, mas eu entendo a sua confusão, é para fazer mesmo. Presta atenção. Você, desde criança, ouve falar o seguinte, desde as aulas de ciências, que de repente fui eu que dei para alguns de vocês. O gameta feminino do animal se chama o óvulo, porque o masculino é o espermatozoide. Isso tá certo? Tá simplificado. Meu Deus, eu cresci achando que o gameta feminino era o óvulo. Tá na lousa óvulo. Vai dizer que não é o óvulo, o gameta feminino? No ser humano? Não. Para tudo. Que agora bugou geral. Minha cabeça aqui. No ser humano, então vou anotar isso em algum lugar para você. Se eu tô vendo onde que eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui em cima, ó. Em alguns mamíferos, como no ser humano, o que interessa é você levar você para a prova, ser humano. Depois eu falo dos outros bichinhos, tá? No ser humano, nós dizemos, você já ouviu essa expressão, de repente eu e também o Charles já usamos essa expressão. No ser humano, o chamado verdadeiro, porque verdadeiro tem algum falso? O verdadeiro GAM é complete a frase, ovócito 2 e não o óvulo. Por quê? Não, calma, eu ainda não sei por quê, estou primeiro escrevendo, eu tenho que guardar isso aqui, ó. No ser humano, o verdadeiro gameta feminino não é o óvulo, não é ele que é fecundado, é o ovócito 2, e eu vou explicar isso. É o ovócito de segunda ordem. 2, tá bom, Chuchu? Guarda isso. Então, aqui, alerta máximo, no ser humano. Porque em outros animais pode ser o óvulo? Mas no ser humano, quem é fecundado é esse cara aqui, ó, o ovócito 2. O espermatozoide chega nele, e não no óvulo. Mas então a gente nunca vai ter óvulo? Vamos ter sim, mas você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção que quem está chegando, Chuchu, aqui, o espermatozoide, deixa eu só voltar para essa canetinha aqui. Olha aqui, o Jzinho, ó, espermatozoide, ó, tá vendo aqui, chegando? Em volta, ó. A fertilização, no caso de alguns animais, como o do ser humano, é aqui que ocorre. É que a gente generaliza para ficar mais fácil, não mais para criançada. Imagina eu explicar isso para você na quinta série. Eu nem terminei de explicar ainda, você já está bugando o cérebro. Imagina na quinta série, então a gente vai lá e simplifica. Gente, o gameta feminino dos animais, inclusive do ser humano, é o óvulo. Só que não, a vida como ela é vem depois. A gente explica, a gente fala as verdades quando você cresce, né? Você já aguenta agora, que é mais difícil. Então vamos lá? Bora. Oi, Erika, oi. Então as mulheres nunca, os seres humaninhos, né? As mulheres não terão óvulo? Terão sim, cara, mas só se, tão somente se, o ovócito delas sofrer fecundação, por isso é o verdadeiro gameta, o ovócito 2, aí essa divisão celular, ela se conclui. Eu sei que é muito bugado isso para você entender, mas tenta, Chuchu, eu vou explicar de novo, ó. O gameta, no caso do mamífero humano, o gameta espermatozoide, então masculininho aqui, ó, ele fecunda o cito 2, então o verdadeiro gameta feminino na mulher é o cito 2, certo? E se acontecer a fecundação do ovócito 2, essa célula, cito 2, ela se divide, senão ela não se divide. Então a mulher, originando o óvulo, cara. Então é depois da fecundação que aparece, né, o óvulo. Então dá uma olhada aqui no seguinte, cara, você tem que anotar que o gameta feminino humano, ovócito 2, eu vi escrito que era o óvulo. É que a gente simplifica, já falei, mas não tá certo. De boa, não tá certo. No vestibular, eles não vão dar certo se você falar que é o óvulo.
Então, você fala aí para você, anota, por favor, que quando não há fecundação, a mulher não origina o óvulo. Fica em ovócito 2 que morre. Ela joga o ovócito 2 na tubuterina para o espermatozoide chegar, ele não chegou, filho, usou camisinha ou não fez sexo. Vai morrer o ovócito 2, ele nunca vai se tornar um glóbulo polar, piquititico aqui, e um óvulo. Não, é só se tiver fecundação que se conclui essa segunda divisão do ovócito aqui. Certo, Chuchu? Então, eu sei que é complicadão mesmo, mas vou falar uma verdade para você. A única coisa que você tem que saber é que o verdadeiro gameta feminino aqui, humano, é o ovócito 2 e não o óvulo. Certo? Bora lá, então? Vamos entender mais? Nossa, mas não acabou? Calma, que é o seguinte. Lembra que eu falei que a gente começa esse processo quando a gente está na barriga da mamãe? Caramba, começa a fazer mitose já aqui, as gônias, tudo, ó. Quando a gente está na barriga da mãe. Um pouquinho antes da gente nascer, ou logo após o nascimento, o que acontece, Chuchu? A tia Érica era um nenezinho, uma menininha que nasceu lá, foi parida da dona Edna, certo? Então, imagina, eu já tinha muitas gônias em processo de crescimento. Só que a gente estabiliza o processo aqui. Tchanã. Olha o corte que eu estou fazendo no nosso ovócito 1, hein? Então, a gente vai estagnar, parar o processo aqui em prófase ano passado. Prófase 1, a primeira etapa da meiose, a gente estaciona, fica estacionado até a nossa puberdade. Peraí, até... Qual a idade da puberdade das mulheres? Depende da mulher, né? Tem mulher que menstrua, é quando vem a menstruação, que a gente fala, que tá já nesse período da puberdade. Tem mulher que menstrua, imagina, minha irmã menstrua com 9 anos, cara, super novinha, né? Tem mulher que menstrua com 11, com 12, com 15, 14, depende da mulher, filho. Mas então, vamos falar 15 anos, só para dar uma generalizada? Mas pode ser antes, pode ser depois, gente. Misericórdia, certo? Acabei de falar aqui, caso da minha irmã. Então, vamos, ó, até mais ou menos, que varia de mulher para mulher, certo? Até mais ou menos 15 anos de idade, ou seja, 15 anos é a puberdade, em média, né? A chamada puberdade. Até você fazer uns 15 aninhos, mulher, o seu ovócito 1, desde que você era nenê, estava estacionado em prófase 1, que é a primeira etapa da meiose. Então, só quando chega aquela chuva de hormônio nos 15 anos, mais ou menos, é que continua a meiose para fazer o cito 1. E aí é quando você já pode engravidar. É quando a gente, uma vez por mês, começa a jogar um cito 2 para o espermatozoide chegar lá na tuba uterina, um cito 2 por mês. E se ele não for fecundado? Ué, o cito 2 morre. Sai junto com o sangue da menstruação. Agora, gente, se for fecundado, aí vai fazer a segunda divisão aqui, certo? Que é o ovulinho aparecendo ali. Mas aí já fecundou, já vai ter um zigoto. Pessoal, essa parte que é difícil de entender, ó, que eu vou repetir, Chuchu, você tem que levar da seguinte maneira. As mulheres, até a puberdade, elas têm quantos, mais ou menos, gente, ovócito 1 estacionado na primeira etapa da meiose, que vai continuar uma vez por mês, ó, um cito 2 por mês, a partir da puberdade. Sabe quantos? Aproximadamente 400 mil ovócito 1 estacionados em prófase 1. Aproximadamente 400 mil cito 1 nós temos aos 15 anos de idade. Ué, mas vocês vão usar todos os citos 1, 400 mil até morrer? Craque não, eu vivo 400 mil meses, daria quantos anos isso? O pessoal das matemáticas aí, vai. Se a pessoa viver 400 mil meses, porque é um cito 1 por mês que vai virar cito 2, certo? Então, eu não vou usar os 400 mil que eu tenho lá estacionado em prófase 1. Eu não vivo 400 mil meses. Seria quantos anos? Quem é bom das matemáticas? Vai, desafio para você da exata que tá achando essa aula uma chatice, porque gosta do quê? De matemática. Se isso aqui não for matemática, não sei o que é.
Desafio você das matemáticas a me dizer. Se a pessoa vivesse 400 mil meses, ela ia viver, então, quantos anos? Impossível, mano. Dá quantos anos isso aí? 33 mil, Vi? Imagina, vou viver 33 mil anos. Craque não. Então, obrigada, Vi. Se não for isso, é muita coisa mesmo, certo? Então é o seguinte, Chuchu. Cito um por mês dos 400 mil, eu vou, a partir da puberdade, é uma mulher, fazer ele virar cito 2 e tacar ele na tubuterina para ver se fecunda ou não. Aí é cada um, né, filho? É sexo protegido, desprotegido, ou não, sem sexo. Não importa, mas se a menina ficou grávida, Chuchu, é porque o cito 2 foi fecundado naquele mês. Ué, explica quando que a mulher tá ciclo menstrual todo, que eu nunca entendo, quando ela tá fértil. Eu vou te explicar. Isso vai ser aula, só para você ter uma ideia, legal? É aula 87, ou seja, a próxima. Aguarde e confie. Tá bom, Chuchu? Você viu como é mais complicadinha? Você achou que era mais fácil? Quando eu abri essa gametogênese feminina, Chuchu, tenho certeza que você pensou, ufa, é bem mais fácil, porque ao invés de 4, tem só 3 etapas, não tem a última, né? Craque não, né? Desde quando o nosso gameta vai ganhar o quê? Flagelo? Não, isso é coisa do rapaz, certo? Então, apesar de ter só 3 etapas, uma menos do que do rapaz, é mais complicadinho de entender, né? Porque a gente estaciona em prófase 1 o nosso ovócito, e ele entra em meiose uma vez por mês, originando um cito 2 por mês, a partir da puberdade só, nós. Mas a gente começou o processo na vida intrauterina, que loucura, né? E aí, Chuchu, quer perguntar alguma coisa? Que interessante. Vamos depois printar isso aqui para você. Sabe quantos, mais ou menos, dos 400 mil a gente vai usar durante a vida? Dos 400 mil ovócito 1, um por mês, maturação? Em torno de 350, 400, um por mês dá isso mais ou menos. A gente vai viver uns 400 meses a partir da... Claro que, mano, depende, né? Posso morrer amanhã, aquela coisa horrorosa. Mas, enfim, se eu usar todos, até quando? Como é que chama quando para? Menopausa. Menopausa, Chuchu. Aí, quando a gente entra na menopausa, tá, dá aquela baixa hormonal, a gente para de amadurecer um ovócito em ovócito 2 por mês, para. A gente para de menstruar, né? E aí não é capaz mais de ter fertilização. Gostou, Chuchu? Vamos voltar aqui, ó. Depois eu tiro um print disso aqui, coloco lá conforme prometido, no materialzinho, que é esse aqui, ó. Tchanã! Ó, o que a tia Erika falou rapidão até agora, ó, a gente pode chamar de ovulogênese, ou ainda, já viu uns exercícios chamando de ovogênese, ó. A gametogênese feminina, eu posso chamar de ovulogênese, ovogênese. Já vi como oogênese também. Tá bom, Chuchu? Então coloca lá, ovogênese, ou ovulogênese mesmo. Processo através do qual os gametas femininos são produzidos, lembrando que o gameta feminino no ser humano, o verdadeiro, quem é fecundado, não é o óvulo, é o ovócito 2. Coloca lá. Já a espermatogênese, produção de espermatozoide, gameta masculino, que não é esperma, é espermatozoide que chama. Partiu? Bora, aqui. Deixa eu ver que oração, cara. Você acredita que tá acabando? Vamos lá. Ah, olha aqui, gente, o que eu te falei. Você viu com o Charles. Os tubulinhos seminíferos contorcidos lá dentro, ó, que parece um miojo que eu falei para você lá dentro. Tá vendo? Os túbulos seminíferos. É tubinho pra caramba, ó. Cerca de 1000 tubos microscópicos, muito enroladinhos lá dentro. E da onde... Ó, tá vendo o tubo que a gente ampliou aqui? É tubo mesmo, né? Contorcido. E aí, de dentro dos tubinhos, estão saindo os espermatozoides, ó. Como, gente? Acabei de explicar como. A espermatogênese acontecendo. Mas aí, quando eu ampliei um espermatozoidinho só, eu percebo que ele é dotado, então, de cauda, né? Ou seja, o flagelo, mas que aqui, ó, calma que eu vou lá, Chuchu. Próximo. Não, isso aqui não, gente. Vou assustar. Aqui, ó. Fui. Com flagelo, uma peça intermediária e uma cabeça, que a gente amplia no exercício, como na sua apostila tá lá no exercício 1, gente. Então, eu tenho que saber. Aqui, por exemplo, no exercício 1,
da página. Você já tá lá? Tô. Gente, você não tá? 217? Abre lá, Chuchu. Bora, 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 bora. Ó. O que seria o número, aquele chamado de número 3? Ó, flagelo. Tá, mas fala mais sobre o flagelo daqui a pouco. Aí eles puxaram lá o seguinte, o número 1 tá bem aqui na frente, ó. Aqui, ó. É como uma vesícula, um saquinho, ó, achatadinho, aqui na frente de tudo. E eles chamaram de número 1. Mas não chama número 1, chama o que isso aí? Não sei, vamos lembrar. E aqui atrás, redondão, atrás do 1, eles falaram que é o número 2. O que seria de fato o número 2? Simbora, Chuchu, vamos lembrar isso aqui também no ano passado? Além disso, tem umas coisinhas que eu queria saber tanto o que é, gente, aonde? Aqui na peça intermediária, seria o pescocinho do espermatozoide, né, ó? Uma peça intermediária cheia de coisinha que eles não apontaram, mas eu apontei daí. Interrogação, as coisinhas amarelas ali, ó, certo? Então, bora lá. Gente, número 1 aqui na frente, muito interessante, é uma vesícula. Ano passado a gente viu, a gente biologia, né? Eu não estava com vocês, mas você viu lá com o Charles, que se chama acrossomo. Nossa, mas na aula do que eu vi o acrossomo? Você estudou ele, cara, na aula de organelas, onde tinha o complexo, uma organela assim chamada complexo, Thierry, complexo de Aham. Essa organela na aula do complexo golgiense, de Golgi, ela fazia o seguinte, ela era uma pilha de saquinhos achatados assim, ó, de onde brotavam umas vesículas redondinhas assim em volta dela. Só que essas vesículas no espermatozoide, elas vão se juntando, se juntando, se juntando, se juntando, para formar essa vesícula gigante chamada crossomo. Mas e daí? Gente, como e daí? Sabe o que tem lá dentro do acrossomo, dessa vesícula que veio do CG, complexo de Golgi? Adivinha? Enzimas digestivas para digerir o quê? A parede do ovócito e conseguir fertilizar. Então, cara, para romper o invólucro que tem ao redor do gameta feminino, vai precisar quebrar, digerir com enzimas que estão ali dentro do acrossomo, com enzimas que quebram, digerem o invólucro, a parede que está lá. Tem toda uma zona em volta, uma zona pelúcida, em volta do nosso gameta feminino, que tem que ser vencido para ter, de fato, o quê? Fecundação. Pensa que é só chegando? Ah, o primeiro que chegou, chegou. Não, gente, tem um trabalho aí para o espermatozoide. Então, o acrossomo é uma grande vesícula com enzimas digestivas que surge a partir do complexo de Golgi dessa célula aí, desse gameta, que vai, daqui a pouco, ó, ter esse trampo, esse trabalho, vencer esse mega que é muito maior, o gameta feminino, que é o nosso ovócito. Mano, ele é muito maior. Se eu fosse colocar, ele tem vitelo, né? Tem acúmulo de substância nutritiva, lembra? O ovócito 2 já tá cheio de vitelo faz tempo. Então, tem toda uma camadinha a ser vencida aqui, ó, um invólucro, toda uma zona pelúcida, celulinhas aqui, a serem rompidas. Tudo bem, Chuchu? Então, a ideia da vida, porque a ideia é deixar a vida, neném, né? A ideia da vida, cara, oxe, mas volta aqui, mano. Cadê o. Obrigada. É juntar o DNA. Então esse número 2 é o núcleo com o material genético do pai? Sim, gente. N igual a 23 cromossomos aqui, ó, DNAzinhos, tá bom? Juntar com os DNA aqui do núcleo da mamã e dar uma vidinha 46. Um zigoto, 2N igual a 46. Juntar 23 DNAzinho no núcleo do papá. A ideia é juntar com os 23 DNAzinho aqui da mamã, ó. Mas para isso, eles têm que se encontrar, o azul com o azul, concorda? Por isso, trabalhem aí enzimas digestivas do acrossomo para romper este invólucro do ovócito e, de fato, fecundação, fusão de núcleos, ó, 23 com 23, dá você 2N igual a 46, ser humaninho, certo? Então, o acrossomo, ele tá aí para isso. Lá no exercício, deixa eu ver como ele tá, ó. Tá tão facinho, Chuchu. Vamos na letra A primeiro. Essa não me respondeu.
aqui de amarelinho. E se eu perguntasse o que são essas bolinhas aqui dentro? Gente, eu só acho que o flagelo, para ele bater, bater flagelo, locomoção, percurso longo ali, cara, certo? Que o espermatozoide vai cumprir, até o corpício feminino, cara, certo? Tem que ter o quê? Energia. Então, aqui são mitocôndrias. Eu lembro do ano passado que a organela mitocôndria dá energia para o flagelo bater. Então, eu sei que eles não perguntaram aí, Chuchu, mas podia ter perguntado. As bolinhas que vem desenhada ali no meio, na peça intermediária, que eles nem apontaram, eu sim, ó, são as mitocôndrias, que estão ali para dar o que mitocôndria dá na vida, energia, só que para o flagelo, né? Para ele bater e locomoção acontecer. Locomoção. Foi? Eu tô lá na página 217, Chuchu, e tô vendo o seguinte, letra A. Assinale a alternativa errada. Errada. Letra A. O flagelo indicado pelo número 3 é a estrutura responsável pela locomoção, certo? Então é essa a resposta. Não, eles querem a errada. B. A figura caracteriza uma célula formada pela diferenciação de uma espermátide após meiose de uma espermatogônia. Exatamente o que eu te expliquei. Isso aí tá certo. Então não é a resposta. C. O núcleo indicado por 2, núcleo com DNA, então é o local onde está o material genético. DNA, sim. Então não é essa a resposta. D de dado. Se você errar, pelo amor de Chuchu, ó, a figura representa um gameta masculino, o qual é produzido no epidídimo. Aqui não, é no testículo. Epidídimo reserva, é no testículo, nos túbulos seminíferos do testículo, e não no epidídimo, que é um órgão masculino que reserva esses spits, esses espermatozoides. Então, eu, se fosse você, eu viria bem aqui, ó, Karma lá. Isso aqui não é, isso aqui você já teve. Isso. Olha aqui. Se eu fosse você, eu colocaria uma anotaçãozinha e ia para já. Deixa eu só arrumar aqui, Chuchu. Tira isso daqui. Obrigada, tá atrapalhando muito, né? Embora. Então, anota lá, Chuchu. Agora o exercício tá aí na sua frente. Fica mais facinho, né? 4. Ops. 200, ó. A gente já tá lá tem um tempo, perseguindo o sonho, tá? Se eu fosse você, faria isso aqui. Não, ó. Testículo. Túbulo seminífero dos testículos. Que lá, quando você viu com o Charles, não tinha assim, gente, olha que bonitinho, visto de lado, tá? Simplificado, tava aqui o testículo. Agora eu sei que tem aquele tubinho contorcido lá fazendo espermatozoide. Aí, aqui em cima, vem o epidídimo. E de lá vem o canal deferente, onde ejaculação, quando acontece, Chuchu, o espermatozoide já está subindo lá, certo? Até passar depois para a uretra, que já é dentro do pênis, né? Então, só para você lembrar que o epidídimo fica aqui em cima, armazenando espermatozoide, e não fazendo, né, gente? Partiu? E a cromossomo indicado pelo número 1 é a vesícula que contém, sim, enzimas digestivas. Então, eu sei que você vai falar. Mas não é ovócito? É, gente, mas quando tá assim, uma generalização, lembra que a gente faz isso? Não era questão. Mesmo porque não tá nem especificando se é humano ou não. Então não vai se incomodar com isso aqui, viu? Por quê? Porque isso aqui tá baita errado, né? Então você já sabe que eles estão querendo dizer que óvulo ou gameta feminino de animais de maneira geral. Certo? Não vai estranhar, não. Vamos para a próxima. Bora lá? Essa senhora já deu spoiler. Foi sem querer. Eu esqueci, gente. O que eu fiz aqui que eu dei um baita no spoiler? Agora já foi, né? Então, bora junto, ó. Vamos lá, ó. Olha o que eu te disse. Dessa vez tem o desenho. Você não precisou trazer ele de memória. Tá na prova. E eles colocaram etapa 1, 2, 3 e 4. Como são denominadas e qual a ploidia das células, das bolinhas. E aí, na B, eles querem as etapas, respectivamente lá, certo? Então, aqui, ó, a gente separou a questão em letra A e letra B. Letra A, nome da célula. Célula germinativa ou a número 1, que começa tudo, coloca lá, primordial.
Aí elas começam a fazer sucessivas mitoses, que é uma etapa de multiplicação. Então, aqui é um momento que dá para a gente explorar mais, né, gente? Ó, os sinônimos. Bora com a tia Érica, ó. Então, a etapa de multiplicação, onde ocorrem mitoses, mecanismo. Mecanismo que ocorre no período de multiplicação é a mitose. Está escrito aqui, ó. Quais são os mecanismos e o nome da etapa? O mecanismo é a mitose, o que ocorre lá é mitose, num período, numa etapa de multiplicação. Eu posso chamar de etapa proliferativa ou de proliferação ativa. Eu sei que faltam só 10 minutos, calma, tá? Ou então de... Outro termo eu usei para você, Chuchu, quem lembra? Multiplicação proliferativa germinativa. Etapa germinativa, que é o nome da célula que começa tudo, né, cara? A célula germinativa passa por uma etapa germinativa. É por isso que a gente não usa muito, porque é estranho. Germinativa, germinação. Tá? Fui. O que ocorre antes da meiose? Intérfase. Qual é o nome daquela etapa? De crescimento. Porque a etapa da meiose, cara, é maturação. Certo? Última etapa aqui, que é uma etapa de espermiogênese, onde ocorre a diferenciação. Eles só trocaram aqui no meu gabarito, porque o mecanismo é a diferenciação e a etapa é a espermiogênese. Se bem que a gente encontra por aí como sinônimo, não se incomode muito com isso não, Chuchu, nós vamos ficar muito felizes, qualquer um que está no vestibular corrigindo sua prova, você chamar aquela última etapa, ó, de espermiogênese ou etapa de diferenciação, a gente vai dar certo cá entre nós, tá? E o nome das outras celulinhas, ó, gônia, que vira 1 cito 1, que vira 2 cito 2, que vira as 4 espermátide, com a ploidia, lembra? N ou 2N aqui, não pode também deixar de falar. E por último vem o Jason aqui, o espermatozoide célula M. Pode ir para a próxima, que a gente já vai para um intervalinho aí. Intervalinho não, né? A gente já vai para outra aula daqui a pouco. Nós estamos aqui lutando para perseguir o sonho, eu e você. Pode apagar, gente, mesmo porque não tem nada demais aí, ó, nos rabiscos. Fui. Mais um, exercício 3. Também dei spoiler mesmo, porque não ia dar tempo de esperar se fazer. Volta lá, cara. Fui. Dá licença. Tá bom. Melhor aqui, ó. Processo de produção de gametas no homem, sexo biológico masculino, ó, é chamado espermatogênese e ocorre no interior dos testículos. A respeito desse processo, eles querem a correta. Então, aqui, Chuchu, eu já vou diretão assim, ó. Bora pegar essa aqui, a D. D. As espermátides, que são aquelas 4 do final lá, ó, células N, espermátide, são células N, haploide, muito bem, N é haploide, que passam por um processo de diferenciação, ganhando flagelo, mitocôndria na parte intermediária, ou seja, sofrendo diferenciação numa etapa de espermiogênese, originando finalmente, ó, de cada espermátide, eles, os espermatozoides. Tá certo. Bora, Chuchu. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar para nossa última etapa, a conclusão dessa aula, é um aprofundamento junto com os exercícios da, o que faltou? Da metagênese feminina, que é o módulo 86, mas eu não vou para frente agora não, porque é muito pesado. Combinado, Chuchu? Partiu lá para a próxima aula? Quem precisar sair, então, fique à vontade. Quem ficar comigo tirando dúvida, fica também. Chuchu, deixa eu parar a gravação, senão eu vou esquecer. Quem tá indo embora, Chuchu, só dá um tchau pra tia Érica, Chuchu. Dá um tchauzinho.